Eu descobri o segredo da fazenda no dia em que vi meu pai conversando com algo que não estava lá. Ele não estava rezando, não estava pedindo. Ele estava negociando. E quando terminou, ele só disse uma frase: "Hoje eu trago mais um." Eu morava com meu pai, né, lá na roça. E teve uma noite que eu vi coisa que nunca devia ter visto. Ele estava fazendo um pacto. Naquela noite, alguém desapareceu. E por muito tempo, eu fingi que não tinha entendido. Mas a verdade é que eu entendi sim. Eu só não queria aceitar. Porque aceitar aquilo significava admitir que tudo o que a gente tinha não vinha da terra. Vinha de outra coisa. Se você olhasse nossa fazenda de fora, nunca desconfiaria de nada. Era perfeita. A plantação sempre verde, mesmo em época de seca. O gado sempre saudável. Nenhuma praga, nenhuma perda. Enquanto os vizinhos reclamavam de prejuízo, meu pai só aumentava as terras. Todo mundo admirava ele. Alguns desconfiavam, mas ninguém nunca tinha prova de nada. E eu também não tinha. Até aquela noite. Antes disso, meu pai era só um homem estranho. Quieto demais. Reservado demais. Tinha regras que não faziam sentido, mas que eu obedecia sem questionar. A principal delas, nunca ir até o fundo do terreno depois do pôr do sol. Nunca. Quando eu era mais novo, achei que fosse por causa de animal, buraco, qualquer coisa assim. Mas conforme fui crescendo, percebi que não era medo de algo entrar. Era medo de algo sair. O fundo da fazenda era diferente. A grama não crescia direito ali. O chão era mais escuro, mais úmido. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de que estado você está ouvindo essa história. E no meio daquele pedaço estranho de terra, tinha um lugar que meu pai evitava mais que tudo. Um espaço vazio, sem cerca, sem plantação, nada, só terra batida e silêncio. Um silêncio errado. Eu nunca tinha visto nada ali, mas também nunca fiquei tempo suficiente para ver. Porque toda vez que eu chegava perto, meu pai aparecia, como se soubesse, como se estivesse sempre vigiando. E naquela época, eu ainda achava que aquilo era só paranoia minha. Até o dia em que eu acordei de madrugada e vi que ele não estava em casa. A porta estava aberta, a luz apagada e o silêncio diferente, mais pesado. Foi aí que eu fiz a pior escolha da minha vida. Eu resolvi seguir ele. Eu segui meu pai sem fazer barulho. A casa ficava em silêncio absoluto enquanto eu passava pela porta. O tipo de silêncio que parece observar você. Cada passo no chão de madeira parecia alto demais, mesmo eu tentando pisar leve. Lá fora, a noite estava estranha. Não tinha vento, não tinha som de inseto. Nada. Era como se tudo estivesse esperando. Eu avistei ele caminhando em direção ao fundo da fazenda. Passos lentos, firmes, como alguém que já fez aquilo muitas vezes. Como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Eu mantive distância, o suficiente para não ser visto, mas perto o bastante para não perder ele de vista. Quanto mais a gente se afastava da casa, mais o ar ficava pesado. Difícil de respirar. Não era cansaço, era outra coisa. Algo que apertava o peito sem motivo. Quando chegamos naquela parte da terra onde nada crescia, eu senti, antes mesmo de ver qualquer coisa, aquele lugar não era vazio. Parecia ocupado. Meu pai parou bem no centro. Ficou imóvel por alguns segundos. E então, ele falou: "Eu sei que você tá aí." Meu coração começou a bater tão forte que eu tive medo dele ouvir. Não tinha ninguém. Eu olhei ao redor. Nada. Só escuridão e aquele chão estranho. Mesmo assim, ele continuou: "A gente precisa conversar." Silêncio. Longo demais. Pesado demais. E então, alguma coisa respondeu. Eu não ouvi com os ouvidos. Eu senti.
como se alguém tivesse sussurrado direto dentro da minha cabeça. Uma presença, uma atenção voltada para ele. E, por um segundo, eu tive certeza de que aquilo também sabia que eu estava ali. Meu corpo travou. Eu não conseguia me mexer, não por medo, mas porque parecia que não era permitido. Meu pai respirou fundo, como alguém se preparando para algo importante. Você já teve o que queria, ele disse. A terra está produzindo. O acordo foi cumprido. O ar ao redor dele pareceu reagir, como se tivesse ficado mais denso, mais próximo. A resposta veio de novo. Dessa vez, mais clara, mais presente. E eu entendi uma coisa que me fez querer sair correndo naquele instante. Aquilo não falava como gente, não pensava como gente, mas entendia tudo. Meu pai abaixou a cabeça por um momento, como se estivesse ouvindo, como se estivesse sendo pressionado. Não, ele disse mais firme dessa vez. Não era isso que a gente combinou. O silêncio voltou. Só que agora era pior, mais pesado, mais ameaçador. Meu coração disparou quando percebi que o ar estava ficando frio. Muito frio. Frio demais para uma noite normal. Minha respiração começou a sair visível. E foi aí que eu vi. Não uma forma, não um corpo, mas uma distorção. Como se o espaço na frente do meu pai estivesse errado, levemente dobrado, se movendo, sem vento, como algo tentando existir, sem conseguir completamente. Eu prendi a respiração. Meu pai deu um passo para trás. Pela primeira vez, ele parecia inseguro. Eu já dei o suficiente, ele disse com a voz mais baixa. Você não pode ficar mudando as regras. A resposta veio imediata, mais forte, mais agressiva. E dessa vez, eu ouvi. Não como som, mas como significado. Claro, direto, frio. Pode. Meu estômago virou. Meu pai passou a mão no rosto nervoso. Andou de um lado para o outro, pensando, calculando, como alguém encurralado. E o que você quer agora? Ele perguntou. Aquela coisa se moveu. A distorção cresceu levemente, se aproximou dele. E então, tudo ficou em silêncio. Por alguns segundos. Segundos longos demais. E quando a resposta veio, eu senti o mundo inteiro ficar mais pesado, mais lento, mais errado. Meu pai ficou completamente imóvel, sem reação, sem falar nada, só ouvindo. E então, ele assentiu, devagar, como alguém que não tinha escolha, como alguém que acabou de aceitar algo que não queria. Foi nesse momento que ele disse aquela frase: "Hoje eu trago mais um." Meu sangue gelou. Eu não entendi na hora, mas alguma parte de mim entendeu e quis sair dali, quis correr, quis esquecer aquilo, mas eu não consegui me mexer, porque naquele exato momento, aquela coisa virou, não com corpo, mas com intenção, com presença, direto para onde eu estava escondido. E eu tive certeza absoluta que agora ela sabia. Eu não dormi naquela noite. Mesmo depois de voltar para casa, mesmo deitado na cama, mesmo fechando os olhos, aquilo continuava comigo. A voz, a sensação, aquela presença e, principalmente, a frase: "Hoje eu trago mais um." Eu tentei me convencer de que não era aquilo que parecia, que talvez eu tivesse entendido errado, que talvez fosse outra coisa. Mas no fundo, eu sabia. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Normal demais. Meu pai já estava acordado, como sempre, tomando café, olhando pela janela, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse negociado com alguma coisa no meio da terra na noite anterior. Eu sentei na mesa, tentando agir como se também não soubesse de nada. "Dormiu bem?" ele perguntou. A voz dele estava calma, estável, controlada. "Dormi." Eu menti. Ele assentiu sem nem olhar para mim. E aquele silêncio entre a gente dizia tudo. A gente sabia, mas ninguém ia falar. O dia passou devagar, arrastado. Cada som parecia mais alto.
Cada detalhe parecia errado. Eu comecei a reparar em coisas que nunca tinha prestado atenção antes. A fazenda estava perfeita demais, sem falha, sem variação. Era como se tudo ali fosse controlado, mantido, forçado a dar certo. E aquilo começou a me dar medo. No meio da tarde ouvi um carro chegando. Era o João, vizinho antigo. Trabalhava com meu pai às vezes, ajudava com cerca, gado, essas coisas. Gente boa. Conhecia ele desde pequeno. Ele desceu do carro rindo, como sempre. E aí, sumido, ele falou batendo no meu ombro. Eu tentei sorrir, mas alguma coisa dentro de mim apertou, forte, sem motivo. Ou talvez, com motivo demais. Meu pai apareceu logo depois. Cumprimentou ele normalmente. Conversaram como sempre. Mas tinha algo diferente. Eu vi, nos olhos do meu pai. Ele não estava olhando para o João como um amigo. Ele estava avaliando, medindo, pesando, como se estivesse tomando uma decisão. Meu estômago embrulhou. Vou lá no fundo ver um negócio. Meu pai disse de repente. Vem comigo, João. Simples, natural, normal. Mas não era. O João nem pensou. Bora. Os dois começaram a andar, e meu corpo reagiu na hora. Não, eu falei mais alto do que devia. Os dois olharam para mim. Não precisa ir agora. Eu continuei tentando parecer tranquilo. A gente vê isso depois. Meu pai me encarou, e naquele olhar tinha um aviso. Silencioso, pesado. Eu sei o que eu tô fazendo, ele disse, baixo, e virou de costas. Continuou andando. O João foi atrás, rindo, sem saber de nada, sem imaginar. E eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Eu podia ir atrás, podia tentar impedir, podia falar, mas falar o quê? Não vai porque tem alguma coisa invisível lá que negocia com meu pai? Nem eu acreditava direito. Minhas pernas travaram. E foi aí que eu entendi uma coisa que até hoje me persegue. Eu podia ter feito alguma coisa, mas eu não fiz. O sol começou a baixar, e o tempo foi passando. Lento demais, pesado demais, até que ficou escuro. E eles não voltaram. Meu coração já estava acelerado quando eu ouvi. Um som distante, vindo do fundo da fazenda. Não era grito. Não exatamente. Era interrompido, abafado, como alguém tentando gritar, sem conseguir. Eu levantei na hora, fui até a porta, mas parei antes de sair, porque naquele momento eu lembrei da noite anterior, da presença, da sensação de ser observado, e eu congelei. Eu não fui. Eu não fiz nada. E o silêncio que veio depois foi pior que qualquer som. Naquela noite meu pai voltou sozinho. A roupa suja, o rosto pálido, mas calmo. Calmo demais. Eu fiquei na sala esperando. Ele entrou, fechou a porta, e por alguns segundos, ninguém falou nada. Até que eu não aguentei. Cadê o João? Ele me olhou, sem emoção, sem hesitar. Foi embora. Mentira. Eu senti na hora. Não voltou pelo carro. Silêncio. Pesado. Sufocante. Ele deu um passo na minha direção. Tem coisas que você não precisa entender, ele disse. Só precisa aceitar. Meu corpo inteiro gelou. Você levou ele lá, né? Eu falei quase sem voz. Ele não respondeu, mas também não negou. E isso foi pior. Muito pior. Ele passou por mim, como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo fosse normal. Como se fosse só mais uma parte da rotina. E antes de subir para o quarto, ele parou, sem olhar para trás, e disse: era necessário. Naquela noite, eu ouvi de novo o som vindo do fundo da terra. Mas dessa vez, não era um pedido, era satisfação. Eu não conseguia encarar meu pai no dia seguinte. Não era medo só. Era algo mais pesado, mais profundo. Era como se eu estivesse dividindo a casa com alguém que eu não conhecia mais. Alguém que usava o rosto dele, a voz dele, os gestos dele, mas que já tinha passado de um ponto onde não existia mais volta. E o pior não era isso. O pior era perceber que,
De alguma forma, aquilo também estava me puxando. A fazenda continuava funcionando como se nada tivesse acontecido. E isso era o mais perturbador. Os animais estavam saudáveis, a plantação mais verde do que nunca, o céu limpo, o vento leve. Tudo perfeito. Perfeito demais. Eu comecei a reparar em detalhes pequenos, coisas que antes passavam despercebidas, como o silêncio constante naquela parte da terra, como nenhum animal chegava perto dali, como até o som parecia morrer antes de alcançar aquele lugar. Passei o dia inteiro com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado o tempo todo. Não importava onde eu estivesse, no celeiro, na cozinha, no quarto, sempre tinha algo errado, como uma pressão invisível acompanhando cada movimento meu. E quanto mais eu tentava ignorar, mais forte aquilo ficava. Como se alguma coisa estivesse esperando eu tomar uma decisão. Como se já soubesse que eu não ia conseguir fugir. No fim da tarde, eu não aguentei mais. Peguei uma lanterna e fui até o fundo do terreno, mesmo com o sol ainda caindo. Eu precisava ver de novo. Precisava entender. Cada passo que eu dava naquela direção parecia mais pesado, como se o próprio chão estivesse tentando me impedir. E quando cheguei naquele espaço vazio, eu senti na hora. Aquilo não era só um lugar. Era como se fosse um ponto. Eu comecei a andar devagar ao redor, iluminando o chão. Foi quando eu vi marcas. Marcas antigas, quase apagadas, mas ainda visíveis. Como se algo tivesse sido arrastado ali muitas vezes. Não era recente. Não era de ontem. Aquilo vinha acontecendo há muito mais tempo do que eu imaginava. Muito mais. Meu estômago virou na hora. Meu pai não tinha começado isso. Ele só estava continuando. Voltei para casa com a cabeça girando. Cada peça começando a se encaixar de um jeito que eu não queria aceitar. Se aquilo vinha de antes, então alguém ensinou ele. Alguém mostrou. Alguém fez primeiro. E se isso fosse verdade, então aquela coisa não estava presa ali por acaso. Aquilo tinha sido colocado lá, alimentado, mantido, por gerações. E agora, estava nas mãos dele. Eu fui direto até o quarto do meu pai. Nunca tinha entrado ali sem permissão, mas naquele momento isso não importava mais. Comecei a mexer nas coisas, abrindo gavetas, revirando armários, procurando qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. No fundo de uma gaveta velha, eu encontrei um caderno, antigo, capa gasta, manchado de algo escuro. Quando abri, senti o ar ficar mais pesado. As páginas estavam cheias de anotações, datas, nomes e marcas estranhas que eu não entendia. Não era só escrita. Era como se tivesse sido feito com pressa ou com desespero. Folheei mais rápido, tentando entender até perceber um padrão. Cada data tinha algo em comum. Sempre depois, algo aumentava. Produção, terra, lucro. E então eu vi um nome. João, escrito na página mais recente. Meu coração parou por um segundo. Aquilo não era coincidência. Não era impressão. Era registro. Como se fosse parte de um processo. Como se cada pessoa fosse contabilizada. Eu comecei a folhear mais rápido ainda. E quanto mais eu via, pior ficava. Não eram poucos nomes. Eram muitos. Anos. Décadas. Talvez mais. Foi quando ouvi um barulho atrás de mim. A porta, fechando, devagar. Eu não precisei virar para saber quem era. Mas mesmo assim, eu virei. Meu pai estava ali, me olhando. Sem surpresa, sem raiva. Só aceitação. Como se aquele momento já estivesse previsto há muito tempo. E então ele disse com a voz baixa, quase cansada: "Eu ia te contar, quando chegasse a sua vez." Meu corpo gelou completamente, porque naquela hora eu entendi. Aquilo não era só sobre manter a fazenda, era sobre continuar. E alguém sempre precisava assumir. Eu fiquei parado, segurando aquele caderno como se fosse a única coisa me mantendo consciente. Meu pai não avançou, não levantou a voz, não fez nada que eu esperava. Ele só me observava,
como alguém que já passou por aquilo antes. E isso foi o que mais me assustou, porque significava que aquele momento já tinha acontecido, não comigo, mas com ele. E talvez com outros antes dele também. Isso começou com o seu avô. Ele disse finalmente, quebrando o silêncio que já estava me esmagando. E antes dele, com o pai dele. Essa terra nunca foi normal. A gente só aprendeu a lidar com ela. Eu senti o chão sumir por um segundo. Aquilo não era um erro, não era um acidente. Era uma continuidade, uma tradição. Algo passado de geração em geração como se fosse herança. Só que não era dinheiro nem terra. Era algo muito pior. Você chama isso de lidar? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Você tá entregando pessoas. Ele não respondeu na hora. Caminhou devagar pelo quarto, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Como se ainda houvesse alguma forma de explicar aquilo sem parecer um monstro. Eu tô mantendo tudo de pé, ele disse. Você acha que isso aqui se sustenta sozinho? Que a gente nunca perdeu nada por sorte? Eu apertei o caderno com mais força, sentindo o papel amassar entre meus dedos. E o João? Perguntei. Ele também era necessário? Meu pai fechou os olhos por um instante. Um segundo só. Mas foi o suficiente para mostrar que, em algum lugar, ainda existia algo ali dentro. Eu não escolho quem vai, ele disse. Eu só não posso impedir. Aquilo me deu um choque. Como assim não escolhe? Ele me olhou de volta, e dessa vez, tinha algo diferente. Não era medo, não era culpa. Era outra coisa. Era resignação. Ele pede. O quarto ficou mais frio, mais pesado, como se só de falar aquilo já fosse o suficiente para trazer aquela presença mais perto. E quando ele pede, meu pai continuou mais baixo agora. Ele não aceita não como resposta. Meu coração começou a bater mais rápido. E se você disser não? Eu já sabia a resposta antes mesmo dele falar. Mas mesmo assim, eu precisava ouvir. Ele tira. Silêncio. Pesado. Definitivo. Tira o quê? Eu perguntei, quase sem voz. Meu pai não respondeu. Ele não precisava. Porque naquele momento, eu lembrei de coisas pequenas, esquecidas, momentos que nunca fizeram sentido, animais que sumiram quando eu era criança. Um funcionário que foi embora de repente. Um vizinho que ninguém nunca mais viu. E agora, João. Não era coincidência. Nunca foi. Isso nunca para, né? Eu disse sentindo algo quebrar dentro de mim. Ele demorou para responder. Não, simples, frio, final. Eu respirei fundo, tentando organizar a cabeça, mas era impossível. Tudo estava girando, se encaixando, fazendo sentido da pior forma possível. E agora? Perguntei. O que acontece agora? Meu pai me encarou por alguns segundos, longos, pesados, e então ele disse: agora. Ele sabe que você viu. Um frio absurdo percorreu meu corpo. E isso muda o quê? Ele deu um passo para trás, como se estivesse se afastando de mim. Ou talvez me entregando. Muda que você deixou de ser só espectador. Meu estômago afundou. Eu não vou fazer isso. Falei na hora, sem pensar. Eu não vou continuar com isso. Ele não reagiu. Não tentou convencer. Não discutiu. Só disse. Eu também falei isso. Aquilo me atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Porque não tinha argumento. Não tinha saída fácil. Não tinha eu sou diferente. Porque ele também achou que era. E mesmo assim, chegou ali. Você ainda pode sair. Ele continuou com a voz mais baixa agora. Mas tem um problema. Eu nem queria perguntar. Mas perguntei. Qual? Ele me olhou pela última vez. E dessa vez, tinha medo. De verdade. Ele já te ouviu. O silêncio que veio depois foi absoluto. E então, lá do fundo da terra, veio um som, baixo, arrastado, familiar, chamando meu nome.
E pela primeira vez, eu não tive dúvida nenhuma. Aquilo não estava esperando meu pai, estava esperando por mim. Eu não respondi quando ouvi meu nome vindo da terra. Não porque fui forte, mas porque meu corpo simplesmente não conseguiu reagir. Era como se algo dentro de mim já estivesse escutando antes mesmo de eu perceber. Um reconhecimento estranho, profundo, como se aquela voz não fosse nova. Como se, de algum jeito impossível, eu já tivesse ouvido aquilo antes. Só não lembrava quando. Meu pai não tentou me impedir quando saí de casa naquela noite. Isso foi o que mais me marcou. Ele não gritou, não correu atrás, não discutiu. Ele só ficou parado, me observando ir em direção ao fundo da fazenda, como alguém que já sabia exatamente o que ia acontecer. E talvez soubesse mesmo. Talvez aquilo já estivesse decidido muito antes de eu nascer. Cada passo que eu dava parecia mais fácil que o anterior. O medo ainda estava lá, mas já não dominava como antes. Era como se estivesse sendo substituído por outra coisa. Algo mais frio, mais lógico, mais alinhado com aquilo que me chamava. E isso foi o mais assustador de tudo. Não era só medo, era a aceitação começando a crescer. Quando cheguei naquele ponto da terra, o ar estava diferente, mais pesado do que nunca. Não havia vento, não havia som, não havia nada além daquela presença esmagadora ocupando tudo ao redor. Não existia mais ambiente. Era como se eu estivesse dentro de alguma coisa, e não apenas em um lugar. Eu não vi quando ele apareceu, porque não foi assim que aconteceu. Não teve forma surgindo, nem sombra se movendo. Ele simplesmente já estava ali, em todos os lados, embaixo, ao redor, dentro do ar, e principalmente dentro da minha cabeça, não como uma voz separada, mas como um pensamento que não era meu. Você demorou. Eu tentei falar, mas não consegui. Minha boca não obedecia. Minha respiração ficou irregular, rasa, como se o próprio ar estivesse sendo controlado. Tudo em mim dizia para sair correndo, mas ao mesmo tempo havia algo mais forte me segurando ali. Não fisicamente, mas de um jeito pior. Um jeito que não dava para lutar. Eu não vou fazer isso, consegui dizer com esforço. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi pressão. Como se algo tivesse ficado irritado. Como se aquela resposta não fosse aceitável. Você já faz. Aquilo atravessou minha cabeça de um jeito que eu senti dor de verdade. Não era só uma frase. Era uma certeza sendo colocada à força dentro de mim. Imagens começaram a surgir. Lembranças que eu não lembrava de viver. Sensações antigas. Momentos que não faziam sentido. E então eu vi. Eu vi quando era criança. Vi meu pai me levando até aquele lugar. Muito antes de eu sequer entender o que estava acontecendo. Vi ele segurando minha mão. Me fazendo ficar ali. Me fazendo ouvir. Me fazendo responder. Eu não lembrava disso. Mas aquilo estava dentro de mim o tempo todo. Não. Eu tentei negar, mas minha voz já não tinha força. Você sempre ouviu. Meu corpo começou a tremer, porque era verdade. Aquela sensação constante de estar sendo observado. Aquele incômodo, aquele puxão estranho quando eu chegava perto dali. Nunca foi algo externo. Sempre foi resposta. Sempre foi conexão. Eu nunca fui só espectador. Eu sempre fiz parte. Eu não quero isso, falei, já quase sem resistência. A resposta veio imediata, fria, final. Não é sobre querer. O chão pareceu vibrar levemente sob meus pés. Não como um tremor, mas como algo se movendo embaixo. Vivo, atento, presente. E então eu senti algo mudar dentro de mim. Não de forma brusca, não violento, mas inevitável. Como uma peça se encaixando, como algo assumindo seu lugar. Minha respiração se estabilizou. O medo diminuiu. E no lugar dele, veio entendimento, veio clareza, veio função. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. E então, assenti. Devagar, sem perceber exatamente quando aquilo deixou de ser uma escolha.
Hoje, quando olho para a fazenda, eu entendo tudo. Entendo porque nada falha. Entendo porque tudo cresce. Entendo porque ninguém nunca consegue explicar. Não é sorte. Nunca foi. Meu pai não errou. Ele só continuou. E agora, eu também continuo. A corrente ainda está lá. O lugar ainda é evitado. E as pessoas ainda acham que é só uma história estranha de interior. Mas às vezes, alguém chega perto demais, alguém escuta algo, alguém percebe. E quando isso acontece, eu já sei o que precisa ser feito, porque ele não pede sem motivo. E uma coisa eu aprendi melhor do que qualquer outra. Quando ele chama, alguém sempre vai.